Gente, boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, essa é a 5ª coletiva do Ministério da Gestão sobre o processo de seleção concurso nacional unificado, né? Desde a primeira que a gente fez tem cerca de um ano, dando sequência a esse processo transparente, aberto, democrático, diálogo com a sociedade, por meio da imprensa, dos veículos, como é a marca deste governo. Então, vou passar a palavra para a ministra, depois para o coordenador de logística do concurso, que é o Alexandre Retamal. Ao final da apresentação deles, a gente vai abrir para as primeiras perguntas para a ministra e depois ela vai ter que se ausentar mas o restante da equipe do Ministério vai dar sequência aqui às respostas, tá? Acho que você já conhece a Fabiana, que está ali colhendo as inscrições, tá? Então, quando concluir a apresentação, a ministra vai responder as primeiras 3, 5 perguntas e depois a gente vai prosseguir aqui. Obrigada, Daniel. Boa tarde, pessoal. Desculpa um pouco o atraso, a gente teve um pequeno problema logístico aqui no Ministério. A gente vai trazer hoje as informações, né, consolidadas das inscrições. Todo mundo conhece, acho que o número final, mas não conhece por dentro, né, os dados. Obviamente, a gente trouxe aqui um recorte das informações que a gente tem, né, considerando que seria interessante apresentar para a sociedade e depois, obviamente, vamos responder algumas perguntas para que vocês tenham ainda, né, sobre o tema. Pode passar, por favor? Quem tá? Então, como vocês sabem, a gente teve um número de inscrições requeridas de 2.657.040 pessoas, mas efetivaram o pagamento ou tiveram direito à isenção 2.144.435 pessoas, né? 81% do total que fez a inscrição. E as pessoas podem achar esse número estranho, né? Na verdade, então, 512 mil pessoas não efetivaram suas inscrições, né? Não pagaram ou não tiveram a isenção confirmada. Mas isso, do ponto de vista histórico, a gente teve uma média de 76% das pessoas que fizeram as inscrições que pagaram. E acima da média que normalmente nos concursos, as pessoas, normalmente isso não é divulgado esse dado, né? Mas só 60% das pessoas que fazem as inscrições pagam, ou seja, efetivam a sua inscrição até o final. Então, mesmo nisso, o concurso ele foi com muito sucesso, né? E é o maior concurso da história, né, feito até hoje, né, em número de inscritos. E desses 2.144.435 pessoas, 1.543.560 foram pagantes e a gente teve 600.875 pessoas que tiveram isenção na inscrição. A gente vai explicar um pouquinho como é que foram essas isenções já nos próximos slides. Pode passar, por favor? Para o outro lado. Uma coisa que chamou a atenção é que a gente tem uma proporção maior de mulheres do que de homens na inscrição, né? Tem 56% de sexo feminino, 44% masculino, né? Então é interessante esse dado, né? Porque a gente espera que reforce um pouco. A gente hoje em dia tem dentro do setor público é quase que o inverso disso, né? No governo federal, o setor público federal, a gente tem 46% de mulheres e 54% de homens, então é interessante essa inscrição também para fechar um pouco esse gap. Pode passar, por favor, o próximo. Por faixa de renda, né, que a gente tinha uma preocupação muito grande também em ter um público, né, de conseguir acessar a maior parte das pessoas possível. Aqui está a composição da faixa de renda, né? Claro que reflete também um pouco a composição de faixa de renda no Brasil, mas a gente tem mais 50% das inscrições até 3 salários mínimos, o que é também uma coisa interessante para a gente. E está aqui a composição por faixa de renda, né? Caso vocês queiram ver mais detalhes. Pode passar o próximo. Como é que foram as isenções, né? Vocês lembram que a gente tinha 4 tipos de isenções? A gente tem a principal isenção para pessoas que são do cadastro único. Foram requeridas, né, solicitadas 453.957 isenções pelo cadastro único e foram efetivados 86% desse total, ou seja, 388.820 inscrições com direito à isenção.
né? Isso fruto, obviamente, da própria atualização do cadastro. Doadores de medula óssea, a gente teve um pedido de 55.514 isenções por ser pessoas doadoras de medula óssea, e das quais só 889 não foram deferidas, né? Praticamente 98% foram deferidos. E aí uma novidade desse concurso foi para egressos ou atualmente alunos das universidades públicas por meio do FIES e do ProUni, né, que somados aí são quase 200 mil pessoas que solicitaram, seja mais ou menos 81.100 pelo FIES e 118.010 pelo ProUni, né, e basicamente 94% dessas pessoas tiveram as suas isenções deferidas. O que mostra essa composição, uma parte é pelo cadastro único, mas quase um terço das isenções foi essa novidade que a gente trouxe por pessoas que tiveram direito a fazer universidade ou estão fazendo universidade por meio dos programas do FIES ou do ProUni, né? Então, para a gente foi um grande sucesso. Pode passar, por favor. Pessoas que na inscrição, né, marcaram que podem concorrer a cotas de pessoas negras ou pessoas com deficiência ou cotas indígenas, né? Lembrando que no caso indígena só nos concursos da FUNAI, né? Para os demais concursos, para todos os concursos, a gente tem as cotas para pessoas negras e para pessoas com deficiências. Então foram 420.793 pessoas que estão concorrendo a cotas para pessoas negras, 45.564 de pessoas com deficiências e 10.444 indígenas. Para a gente foi um grande sucesso a novidade, que era a cota para pessoas indígenas, no caso do concurso da FUNAI. E lembrando que a prova ela vai ter provas estendidas, super estendidas, atendimentos especiais para pessoas que solicitaram isso no momento da inscrição. A gente tem 54.219 pessoas que confirmaram, né, que solicitaram nas suas inscrições um atendimento especial. Pode ser lactantes também, tem uma série de pessoas que têm direito a um atendimento especial, e foi esse total aí de 54 mil pessoas, 54.219 pessoas. Pode passar, por favor. Aqui está a distribuição regional em números absolutos, né? Mas antes de destacar por UF, a gente teve talvez seja um recorde também, né? A gente não tem esse número, acho que ninguém apurava isso nos outros concursos, mas a gente tem como endereço de inscrição, endereço declarado no concurso, né, na inscrição das pessoas, a gente tem pessoas de 5.555 municípios no Brasil todo, né? Então, realmente foi um grande sucesso de conseguir ser o mais amplo possível esse concurso, justamente pela facilidade, a facilidade que as pessoas terão de fazer provas mais próximo das suas residências, que foi um dos grandes objetivos desse concurso, era conseguir que as pessoas pudessem não só se inscrever com facilidade, mas que pudessem realizar a prova com maior facilidade por ter próximo da sua casa. Lembrando que 94% da população apta a fazer o concurso terá uma cidade a menos de 100 quilômetros de distância para fazer a prova, né? Então, acho que isso talvez reflita o fato de a gente ter gente praticamente do Brasil todo, como a gente gostaria, fazendo a prova. Obviamente que, em números absolutos, São Paulo é o estado com maior inscritos, né, 228 mil pessoas de São Paulo, mas obviamente dá para perceber que proporcionalmente não é o estado com o maior número de inscritos, né? Então o Acre, ele é, do ponto de vista absoluto, menor, ali com 17.756 pessoas inscritas, mas quando a gente olha, passar o próximo slide, como proporção da população acima de 18 anos em cada um desses estados, na verdade, o Distrito Federal tem uma proporção, né? E no caso do Distrito Federal, realmente é 220 mil pessoas inscritas, é maior que o número de pessoas que fizeram o Enem aqui, né? É o triplo, praticamente, do número de pessoas que fizeram o último Enem aqui no Distrito Federal. Então, realmente, para o Distrito Federal, mobiliza 9,04% da população do Distrito Federal acima de 18 anos. Né, que realmente é algo que a maior parte das vagas é no Distrito Federal também, a gente sabia que teria que ser feito. Mas para a gente que foi interessante, vocês olharem na sequência, proporcionalmente à sua população, o Amapá é o segundo estado em termos de representatividade, seguido por Roraima,
pelo Acre, ali em quarto. Então, o Acre, que estava em último em termos absolutos, ele é o quarto em termos proporcionais. Né? Rondônia, Piauí, Tocantins, Amapá, Sergipe, Mato Grosso, Pará e o Rio de Janeiro, que estava em segundo ali em termos de absolutos, ele é o 13º só. E São Paulo, como era se esperar, até pelo tamanho da população, na verdade, ele é o último em termos de proporção da população, né, acima de 18 anos. Né? Então, o maior número de inscritos absolutos, ele é menos significativo em termos da população total do Estado. Né? Então, para a gente foi uma resposta importante nisso, né? Que de fato a gente está conseguindo praticamente ter pessoas de quase todos os municípios brasileiros inscritas e com uma proporção grande dos estados também do Norte e Nordeste inscritos nesse concurso. Né? Pode passar o seguinte, por favor. E aí, em termos de cidades, né? E aí ele era pelas unidades da federação, a gente tem... Obviamente, praticamente todas as capitais aí entre as maiores cidades com o maior número de inscrições, sendo Brasília a primeira, seguida do Rio de Janeiro e São Paulo em terceiro ali, e Feira de Santana na Bahia, né, ficando acima aí de algumas capitais, sendo a primeira cidade não capital em número de inscrições, né? E aí o município com menor é Santana do Araguaia, no Pará. Mas então, a gente lembra que a gente falou que tem gente de 5.555 municípios. O menor é... desculpa. Desculpa, tá. Então tá. Entra onde... então tá. Isso era uma dúvida que eu tava... Na dúvida se era de todos os municípios ou não. Então tá certo. Então, o do Polo de Provas é Santana do Araguaia, o menor com 547 inscrições confirmadas, né? Pode passar, por favor. E agora eu vou passar, então, para o Alexandre Retamal para ele falar mais alguns dados para vocês, né? E poder detalhar mais algumas coisas. Bom, ainda em relação à taxa, aos inscritos, né? Nós, com o total de inscritos que nós conseguimos alcançar aí no concurso, nós chegamos a um total arrecadado, tá? Dos 1.543.866 pagantes, a gente chegou a 126 milhões de reais. A estimativa é que esse valor arrecadado seja superior ao custo final do CPNU. Então, o custo é suficiente para o concurso, tá? Além disso, pode passar. Essa daqui é a rede de aplicação que está sendo formada. Isso é um assunto que tem sido bastante tratado, tá? Com relação à segurança do concurso. Então, esses aqui são todos os órgãos que estão envolvidos para garantir a segurança e toda a logística do concurso. Nós temos desde a Casa Civil da Presidência da República, e aí dentro da Casa Civil aqui eu destaco, né, além do suporte político administrativo que vem sendo permanente, a atuação da ABIN, que atualmente é um órgão ligado à Casa Civil que vem dando um suporte muito importante na inteligência para o concurso. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública atuando desde a execução e da elaboração do plano de segurança, mas também disponibilizando a Força Nacional em locais que sejam necessários. A atuação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da SECOM, que junto conosco aqui do MGI, com a área de cibersegurança do MGI, tem atuado fortemente também para garantir que não haja possibilidade de atuação de quadrilhas que atuam com crimes digitais. A AGU, que junto com a consultoria jurídica aqui do MGI, vem fazendo um trabalho forte para garantir a segurança jurídica do concurso, tá? Os órgãos de controle que vem dando um apoio em tempo real, mais do que apenas supervisionando quando a gente finaliza algum processo. Eles estão conosco trabalhando em cada fase do desenvolvimento dos processos. As secretarias de segurança pública estaduais, nós aqui a gente já pode divulgar que nós conseguimos ampliar os convênios do INEP para a aplicação do Enem. Então o INEP, a gente aditou os convênios do INEP e estamos usando os mesmos convênios do INEP para garantir a atuação da Secretaria de Segurança Pública nos estados. Então esse apoio do INEP também tem sido decisivo, junto com a experiência que o INEP tem nos 25 anos aí de aplicação do Enem. Nós temos os 21 órgãos que aderiram ao concurso, que estão trabalhando junto conosco desde a primeira hora, principalmente no desenvolvimento dos editais, dos conteúdos que estão sendo aplicados na prova.
as polícias militares estaduais, a Defesa Civil, o Centro Nacional de Desastres e o INMET, que estão atuando aí junto com a Senasp, que é a Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça, para garantir a segurança também na ponta, lá em cada local de aplicação. E aí, é claro, a Sesgran Rio, um destaque que a Sesgran Rio conseguiu, a Fundação Sesgran Rio conseguiu confirmar o contrato com os Correios. Quem vai fazer toda a distribuição das provas são os Correios. Isso garante que a gente vai ter o mesmo nível de segurança que acontece no Enem, e em alguns casos até mais, porque a gente está adicionando protocolo de segurança, inclusive ao que é feito no Enem, por exemplo, como foi dito aí recentemente, da coleta de digital e de exame grafológico. E temos também a atuação da Dataprev, da CDN Comunicação, que estão trabalhando conosco na área de comunicação, a Dataprev principalmente no que diz respeito à cibersegurança também. Então, essa é toda a estrutura, a rede de aplicação que está sendo desenvolvida para que esse concurso seja um sucesso, e o que a gente quer daqui para frente é que os candidatos se sintam seguros e tranquilos para estudar, para se preparar, porque o que tiver ao nosso alcance para nós fazermos, para que essa prova tenha isonomia e que os candidatos cheguem lá na hora, façam o seu melhor, nós estamos fazendo. Pode passar. Isso aqui é um dado que muito esperado, né? O número de inscrições por bloco temáticos. Então, vocês podem observar que o bloco 8, que é o de nível intermediário, foi o que teve mais inscrições confirmadas, 701 mil inscrições. E a gente teve também um destaque aí, para todos os blocos tiveram um volume muito alto de inscrições, tá? Eu sei que parece que 74 mil é menos do que os outros, mas quando a gente chega no nível aí da relação candidato-vaga por cargo, a gente vê que todos os cargos tiveram alto nível de interesse. Isso é uma informação importante que a gente está trazendo, que todos os cargos têm inscritos, todos os cargos têm um volume de inscritos suficiente para que as provas sejam, para que os candidatos, as vagas sejam preenchidas. Então, o bloco 7, que é a área administrativa, também teve um volume muito alto de inscritos, também é o bloco que tem mais cargos disponíveis. Então, eu vejo que, do ponto de vista de número de inscrições, nós alcançamos o objetivo esperado. Pode passar. Aqui, a gente elaborou para vocês uma lista aqui dos 20 cargos com maior número de inscrições, tá? Vocês podem ver aí que os dois cargos, os dois primeiros são cargos de nível médio, do bloco temático 8, que é técnico em indigenismo da FUNAI e técnico em informações geográficas e estatísticas na região nordeste do IBGE. O terceiro cargo mais concorrido, com maior número de inscrições, é o de Auditor Fiscal do Trabalho, AFT, do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, o cargo que teve o menor número de inscritos é o cargo de engenheiro, na área de engenharia agrônoma, com 834 inscritos, do bloco 1. Mas esse número de inscritos é mais do que suficiente para preencher a vaga que existe. Então, com certeza, a gente alcançou aí o esperado. Vamos para frente aí, por favor. Bom, aqui são os próximos passos. A previsão da divulgação dos cartões de confirmação é para 25 de abril, a partir de 25 de abril, tá? Já estamos informando aí que a gente divulga no dia 25 de abril, mas até a data da prova fica disponível, os candidatos podem ir visualizando. O ideal é que os candidatos imediatamente, a partir do dia 25, já vejam seus locais de prova. Se tiverem qualquer dúvida ou queiram corrigir alguma informação, é importante entrar em contato com a Fundação Sesgran Rio pelo sistema de inscrições ou pelo 0800. A aplicação das provas objetivas e discursivas em 5 de maio, gabarito dia 7 de maio, ok? Divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar das provas discursivas dia 21 de junho. Aí nós vamos divulgar o resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva em 29 de junho. Nessa mesma data começa o envio dos títulos, para que é a segunda etapa do concurso, que é a prova de títulos. Em 16 de julho, vamos dar o resultado preliminar da avaliação de títulos, e a nossa previsão é a divulgação dos resultados finais em 30 de julho, para que em 5 de agosto, então, se inicie a convocação dos candidatos aprovados e para posse ou para os cursos de formação. Então, é isso que a gente estava querendo trazer para vocês nesse momento, e agora devolvo aqui a palavra para a ministra.
Acho que as informações são essas, né? Nesse momento eu queria, na verdade, mais deixar uma mensagem aos candidatos, candidatas, todo mundo que se inscreveu, para essas datas que, até voltar aos slides das datas, acho que era muito importante, principalmente essa primeira data aí. A partir de 25 de abril, as pessoas têm que estar atentas para confirmarem dentro da sua página de inscrição o seu local de prova, para ter certeza que recebeu o local de prova, que está a cidade correta, etc. E não esqueçam de levar caneta preta, é isso? E carteira de identidade, e chegarem 1 hora antes do horário previsto para não ter nenhum tipo de ter que sair correndo e passar por baixo do portão, né? Então, por favor, estudem, né? E estejam preparados, mas a data muito importante é olhar o seu local de prova a partir de 25 de abril para não... Lembrando que você não vai receber em casa, né? Tem que entrar na página da inscrição com a sua senha, com a sua conta, para poder confirmar o local da prova. E caso não tenha recebido ali até o final de abril, entre em contato pelos 0800, pela própria página das inscrições, para terem o seu local de prova certinho confirmado. Tá bom, pessoal? Boa sorte a todo mundo que se inscreveu. A gente está muito feliz com o resultado das inscrições e também esperamos estar muito felizes com o resultado do concurso, aguardando ansiosamente os novos funcionários públicos que a gente está, todas as áreas estão querendo muito esses novos reforços. Obrigado, gente. Estamos abertos aí às perguntas. Pelas inscrições aqui, Matheus, da Folha Dirigida, e depois Vitor Gamaro. Bom, boa tarde, ministra. Matheus Melles, da Folha Dirigida por Que Concursos. Conforme era esperado, o Bloco 8 registrou o maior número de candidatos. Aqui o governo atribui isso, ao Bloco 8 ter recebido o maior número de inscritos, né, de candidatos. E gostaria também de perguntar se o governo também estuda autorizar novos editais de nível médio, de carreiras de nível médio. Olha, primeiro, a gente acha que é de fato um pouco a realidade brasileira, né? A gente tem mais pessoas com nível médio completo do que nível superior completo, né? E também, se olhar, uma concentração num único bloco. Então, se a gente olhar em termos de quantidade de inscritos no curso superior versus quantidade de inscritos no nível médio, tem mais gente se inscrever para nível superior do que para nível médio, né? A gente tem 2.144.000 pessoas, são 700 mil basicamente 1/3 para nível médio e 2/3 para nível superior. Então, ali era o único bloco, então concentrou muita gente ali, né? E a gente está checando isso, né? Porque eu acho que uma coisa que foi positiva desse concurso, e eu falei isso já em alguma entrevista anterior, é o fato de você ter 7 blocos de nível superior, uma de nível médio, é que a gente espera, a gente está confirmando isso também, que a maior parte das pessoas que se inscreveram para o nível médio realmente não tem o nível superior, e quem tem o nível superior tem optado pelos cursos de nível superior, que dá oportunidade a pessoas no Brasil que só têm nível médio de poder entrar no serviço público. E o que a gente observa é que você abre um concurso para nível médio, se inscreve todo mundo e acaba passando, são pessoas que já têm nível superior e ficam um pouco frustradas e acabam depois querendo mudar de áreas para ir para uma área do seu curso de superior. Então, para a gente, isso pode ter sido um resultado bastante positivo também da forma como foi feito o concurso. Na nossa visão, nos casos de nível médio ali, tanto o IBGE quanto a FUNAI são cargos abertos. E a gente discutiu bastante com a necessidade realmente de pessoas de nível médio para ocupar esses cargos. No caso do MAPA, são técnicos, né? São técnicos bastante especializados que o MAPA precisa. Na nossa visão, sempre que for necessidade de um órgão ter alguém de nível médio ou uma pessoa de nível técnico, né? Nível médio técnico, a gente vai continuar abrindo vagas sim, embora a nossa prioridade seja cursos de nível superior. Vitor e depois Ana Paula da Globo. Boa tarde, ministra. Vitor, do Direção Concursos. Ministra, vou insistir numa pergunta aqui sobre provas discursivas. A gente teve no edital de nível médio, a gente teve foi mais aprofundado. O edital ali diz já que é dissertativo e tal. Dos blocos 1 a 7, o pessoal está na dúvida ainda sobre tipo textual, sobre número de linhas, por exemplo, que geralmente vem em alguns editais. Eu queria que se alguém pudesse comentar sobre isso, ia ser legal. E questão de próximos concursos, o Matheus ali perguntou sobre nível médio, mas no geral também, nível superior, alguma outra oportunidade. A gente sabe que a questão ambiental está muito em alta, a senhora já falou, Polícia Federal. Muito obrigado.
Antes de passar para a Cida para ela responder a parte mais técnica em relação à dúvida do edital, só sobre novos concursos, esse ano a gente deve autorizar novos concursos, sim, uma quantidade inferior ao ano passado, né? Mas a gente iremos autorizar novos concursos, sim. Vamos esperar um pouco passar esse período das inscrições de concurso para anunciar as novas vagas, possivelmente ao longo do mês de março, tá bom? Mas teremos sim novas vagas esse ano. Passar para a Cida, para a diretora dessa área, que ela vai explicar essas dúvidas mais técnicas do edital. Tá. Oi, Vitor. Tudo bem? Então, a gente, de fato, recebeu, sim, essas questões, né? Do porquê que o edital não traz número de linhas. Bem, vocês que acompanham sabem que em alguns editais isso não vem explícito, né? Isso acaba acontecendo mesmo no dia da prova. E é isso que vai acontecer, né? Então, acho que a gente recomenda que os candidatos eles se preparem, né, para receber essa informação no dia da prova, e a banca organizadora, né, que está, obviamente, elaborando as questões, enfim, o conteúdo, ela está ciente sobre isso, a importância disso para o candidato, e que a redação, né, o enunciado, né, o que vai provocar na reflexão do candidato para a elaboração da questão, isso vai ser, como eu posso dizer, considerado, né, no tempo que se tem ali, que foi programado para que o candidato responda a redação, né, faça a redação e a prova discursiva. Então, posso dizer que o CPNU não é o único concurso que não está trazendo o número de linhas para as questões dissertativas. Tá? Ana Paula, da Globo, depois Yasmin, do Correio. Fabiana. O microfone para ela aí. Boa tarde, ministra, a todos. Eu tenho duas dúvidas. Ministra, a senhora falou que o número de inscritos foi um sucesso, a taxa o percentual de pagantes acima da média, mas o número ainda ficou abaixo de uma estimativa que a senhora chegou a citar naquela coletiva de 10 de janeiro, que foi cerca de 3,5 milhões. Aí eu queria uma avaliação da senhora sobre essa questão. E também o Alexandre comentou que os Correios farão entrega das provas e que estão adicionando protocolos de segurança. E você chegou a falar de digital. Se puder explicar um pouquinho melhor o que seria esse adicional de segurança em relação ao Enem. São essas duas. Obrigada. Olha, sobre o número de inscrições, de fato, a gente até falou. Quando a gente deu uma estimativa, era olhando um pouco pela quantidade de vagas, etc., pela novidade de ser o Brasil inteiro, etc., mas foi até, mesmo o volume final foi acima do que aconteceu em qualquer outro concurso na história do Brasil. Então, pra gente foi realmente um sucesso. Aquilo ali era uma estimativa um pouco estatística, mas que na nossa visão não foi frustrada nem um pouco, né? O número de inscrições totais foi 2.650.000, mais ou menos, né? Foi bem foi próximo dos 3 milhões. E a gente talvez não tivesse estimado essa questão do percentual de pessoas que de fato confirmam a inscrição até o final, ficando aí em torno de 2.200.000, o que pra gente é um grande sucesso. Então não tem nenhuma... pra gente foi realmente totalmente dentro do esperado por nós. Aí eu vou passar para o Alexandre para explicar um pouquinho essa questão de segurança. Bom, primeiro com relação aos Correios, é importante os Correios, porque os Correios têm toda uma rede de armazéns e de distribuição, onde os órgãos de segurança pública que já atuam, por exemplo, no Enem, tem toda uma rede estruturada para principalmente fazer a escolta e a vigilância desses locais onde os Correios já atuam. Então nós vamos poder utilizar uma estrutura que já existe e que está pronta para que essa segurança possa atuar. Tá? Isso traz para nós também tranquilidade para a aplicação do concurso. Além disso, outro ponto importante é que eu citei a coleta de digitais e a coleta da frase para o exame grafológico, tá? E junto com isso eu falei lá daquela rede de aplicação, onde você pode ver que nós estamos atuando com a BIM, com as Forças Nacionais, com a Polícia Federal, com a Polícia Militar, com a Polícia, em alguns estados nós vamos ter a atuação da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros. Então todos esses órgãos estão trabalhando conosco, tanto em nível de inteligência quanto em nível de segurança física, né?
para que a gente possa garantir a segurança do concurso. Além disso, o que eu posso assim dizer nesse momento é o seguinte: todos os malotes vão ser acompanhados de escolta. Tá? Todos vão ser acompanhados de escolta. Nós estamos garantindo a segurança em todas as instalações onde as provas vão ser elaboradas, vão ser impressas. Então, nós estamos trabalhando para garantir que a segurança em nível físico seja o máximo que o governo federal pode acontecer. E, além disso, a Polícia Federal e os órgãos de segurança pública estão atuando em nível de inteligência para impedir quadrilhas que possam querer burlar e prejudicar os candidatos. Yasmin, do Correio. Boa tarde, a minha dúvida era a mesma que a da colega, então acho que pode passar para a próxima. Pode ser. Vou só acrescentar uma coisa aqui da digital, que é o seguinte: nós vamos coletar a digital de todos os candidatos no ato quando eles forem preencher o cartão de confirmação, vai ser coletada a digital e esse exame grafológico de todos eles, tá? Depois, os candidatos, quando aprovados, aqueles aprovados, nós vamos conferir um por um, tá? Uma atuação conjunta com a Polícia Federal, nós vamos fazer a conferência se a identidade da pessoa que fez a prova é a mesma de quem está efetivamente lá tomando posse nos cargos, tá? Sendo chamado para tomar posse. E nós estamos querendo fazer também o mesmo procedimento com relação a diplomas, a toda a documentação que vai ser apresentada. Guilherme, Poder 360. E depois Renan, do Globo. Boa noite, ministra. O governo propôs um reajuste de 23% dos funcionários públicos do Banco Central. Quanto essa proposta vai impactar em reais os cofres públicos até 2026, caso aprovada? O governo propôs um reajuste de 23% para os funcionários públicos do Banco Central. Quanto essa proposta vai impactar em reais os cofres públicos até 2026? Quanto em reais, se aprovada? Eu não estou com essa informação aqui, mas a gente pode passar depois para vocês. Tá? Isso ainda não tem a decisão sobre isso, né? Ainda não foi aceita a proposta. Como a gente tem feito, quando tiver uma proposta, a gente vai dar essas informações todas para a imprensa, para quem quiser, tá bom? Mas os valores estão previstos nas estimativas que a gente fez de orçamento para os outros anos. Renan, do Globo. Olá, boa tarde. Renan, do Jornal Globo. Eu só queria voltar no assunto dos blocos, entender se essa ideia de divisão ela é fixa ou ela pode ser reformulada, reavaliada a partir da experiência que vai ser realizada agora. Ou, de fato, vocês querem manter nos próximos 2 anos, que vai ser o período, né? E esse período, essa divisão por blocos. Obrigado. Bom, até momento a gente não, o bloco em si pode mudar, mas a ideia de ser por blocos deve ser mantida, né? Nossa avaliação até o momento acho que foi uma boa maneira de organizar as vagas para os concursos, né? Lembrando só que você tem o mesmo órgão está em vários blocos diferentes e a lógica ali é mais pelo tema, né, do que pela vaga, pelo órgão em si. E essa lógica, até o nosso momento, a nossa avaliação é de que foi uma boa decisão, né? E por enquanto vamos manter. Obviamente que vai depender de que tipo de cargos que terão, para quais órgãos, e aí os blocos temáticos podem mudar. Mas a ideia de organização por blocos tende a ser mantida em outras edições do concurso unificado. Enfim, como eu tinha explicado no começo, a ministra vai ter que sair e a gente vai prosseguir a coletiva aqui com o restante da equipe do Ministério. Felipe Salles, do Gran Cursos, e Letícia Teixeira, da Estratégia. Tem mais 5 pessoas. Não, mas a gente vai responder todas as perguntas. Outra vez a gente manteve a coletiva até a última pergunta. Problema lá. Aqui? Obrigado, pessoal. E boa sorte de novo aos candidatos e candidatas do concurso. Oi.
Oi. Pronto. Então, lembrando, acho que é Felipe Salles, Gran Cursos, é isso? Pronto. Isso. Pode perguntar. Eu queria saber se já temos definição sobre os horários de aplicação das provas. E aí a gente deve levar em consideração... Eu sei que são 2 turnos, né? Manhã e tarde. Mas em relação ao horário específico de início das provas, se já tem, levando em consideração que o Brasil é um país continental e tem aí pelo menos 4 fusos, né? E como é que vai ser essa aplicação de prova nos diferentes fusos, né? Os editais trazem que o horário referência é o de Brasília, mas nos horários do fuso do Amazonas e do Acre vai seguir o mesmo padrão de Brasília, ou cada fuso vai ter seu horário específico? E eu também queria que vocês comentassem sobre o número de 5.141 locais de aplicação, se eles estão mantidos ou se eles podem aumentar ocasionalmente. Pode? Felipe, né? Oi, Felipe. Tá certo? Tá. Oi. Usa esse aqui, ó. Foi, acho que é isso mesmo, está bom. Nós vamos divulgar, tá? E aí isso vai ser amplamente informado para o candidato. Lembrando que todo candidato, né, toda candidata tem lá seu espaço, em que a gente recomenda que a pessoa faça uso exaustivo desse espaço ali na plataforma de inscrição, tá? Mas vamos divulgar sim, tá? Sim, os horários, tá? E precisa... Então, agora nós chegamos no número final de inscrições, então nós vamos fazer o que a gente chama de ensalamento, né? Que é a distribuição do número de inscritos pelos locais de aplicação. E aí, em breve, a gente vai ter esses números e aí, oportunamente, a gente divulga, tá? Número de locais de aplicação, números de sala. Pedir para vocês aí um pouquinho de prazo, porque agora que a gente vai começar a fazer os cálculos, tá? Letícia Teixeira, do Estratégia, depois Luiz Oswaldo, do Convergência Digital. Obrigada, boa tarde, Letícia, do Estratégia Concursos. Eu tenho 2 dúvidas. A primeira delas é que, como vocês mesmos disseram, o concurso já é considerado um sucesso em número de inscritos. Eu queria saber se o governo já tem um planejamento para a próxima edição e quais áreas seriam priorizadas para um novo CNU, caso ele ocorra. Os órgãos participantes teriam uma nova logística de pedido de participação, já que nessa última edição a gente teve até um prazo prorrogado, né? Os órgãos atrasaram a encaminhar um pedido de participação. E, na verdade, tem uma outra dúvida, são 3, né, no caso. Já que vocês estão seguindo aí a segurança, o padrão, o mesmo do Enem, nós tivemos uma edição do Enem que tivemos reaplicação de provas porque foram constatadas fraudes. Vocês já estão se planejando, caso seja constatada alguma fraude na aplicação de provas do CNU, uma possível reaplicação? Sobre um próximo CNU, a gente tem, né, é um esforço grande produzir um concurso como esse, então a gente acredita que a gente consegue produzir uma nova edição somente no ano que vem, mas isso vai depender também das vagas que a gente consegue aprovar, que por sua vez depende do orçamento, então está tudo encadeado e a gente está começando esses estudos agora para entender se a gente vai ter um volume de vagas que justifique a gente fazer um concurso de escala nacional, como a gente está fazendo agora. E aí, como as vagas que são autorizadas, elas dependem dos órgãos que nos mandaram, então certamente requer uma nova articulação com um novo conjunto de órgãos que tiver vagas supostamente aprovadas, enfim, futuras edições dependem disso. E sobre a reaplicação, a gente está contando bastante com esse cronograma e com todas essas medidas de prevenção a risco, né? Para não necessitar uma reaplicação. Então, lógico que isso fica no nosso radar, né? Mas todo o nosso movimento atual é para as provas acontecerem no dia 5 de maio e serem as únicas provas realizadas. Isso. Luiz Oswaldo, do Convergência Digital, depois Thaís Mendes, do Estratégia Concurso. Oi, boa tarde. Uma dúvida era essa, então o modelo unificado, vocês já entendem que, ok, o que dependeria para novas edições é o volume de demanda para organizar, né? Uma segunda dúvida desculpa. Ano passado o Ministério fez algumas negociações sobre carreiras que foram, enfim, melhorias em carreiras de
vários cargos que inclusive estão nesse concurso. Um deles que me vem à mente, que eu estou mais curioso, são as analistas de TI, mas queria saber dos outros. A dúvida é, isso dependeria de projetos de lei que seriam encaminhados pelo Ministério ao Congresso. Isso já caminhou? Essas carreiras que foram negociadas no ano passado e que estão aqui em disputa, por exemplo, como os ATIs, esse PL já existe? Ou seja, aquilo que foi negociado vale já para quem entrar nesse concurso? E outra dúvida é se já saiu ou já tem previsão de sair aquele para 200 vagas temporárias, que se não me engano era dentro do Startup GovBR. Muito obrigado. Acho que só um detalhe sobre essa de próximas edições, vai depender da necessidade, logicamente, né, do setor público para essas vagas que os órgãos às vezes demandam, e a gente tem que fazer toda uma análise se elas são necessárias. A gente está, inclusive, rodando uma metodologia de dimensionamento da força de trabalho nos órgãos para a gente ir depurando e, de fato, sabendo cada vez melhor qual que é a real necessidade, tá? Essas carreiras que tiveram os acordos fechados no ano passado, a gente tem uma medida provisória vigente, né, com os acordos da forma como foram negociados, né, para a ANM, a TPS, ATIs e FUNAI, e a expectativa é de fazer as nossas gestões junto ao Congresso, enfim, eventualmente negociar das formas possíveis, às vezes é transformar isso num PL, às vezes é manter a MP. Isso está em negociação com o Congresso para que a gente possa, que as pessoas que entrarem nesse concurso estarem nas carreiras devidamente aprovadas. A gente acredita que o Congresso não vai criar caso com com as melhorias que a gente faz com carreiras de serviço público, então é relativamente seguro aí para quem está inscrito, mas efetivamente depende da aprovação do Congresso. E sobre o concurso para temporários aí para essa área de governo digital, ele está nos trâmites internos aqui do Ministério para, enfim, que é uma necessidade específica, né, e que a gente está avaliando aí como a gente consegue produzir essa seleção, que é um pouco mais simples do que fazer um concurso desse tamanho. A gente está nos trâmites internos que a gente, enfim, precisa seguir vários passos para poder confirmar publicamente qualquer informação. Thaís Mendes, do Estratégia Concurso. Olá, boa tarde. A minha dúvida é, sendo autorizado novos concursos, ainda dentro do prazo de validade do CNU, seja de 1 ou de 2, havendo prorrogação, existe a possibilidade de um órgão federal que não aderiu ao CNU no início aproveitar de alguma forma os aprovados dentro dos respectivos órgãos, ou apenas aqueles órgãos que aderiram ao CNU no início poderão fazer o reaproveitamento, o aproveitamento em caso de vacâncias, ou até mesmo concursos temporários, necessidade de temporários que haja no decorrer de validade até que venha um novo CNU, é possível fazer o aproveitamento dos aprovados? A gente previu no edital o aproveitamento para cargos temporários, né? E aí, em tese, para os órgãos aderentes, enfim, para quem já está, esses 21 órgãos que já estão e que, portanto, assinam esse edital junto com a gente, né? Se é possível aproveitamento para outras necessidades de concursos temporários ou permanentes, a gente teria que fazer uma consulta jurídica, mas ainda não é exatamente, ainda ninguém apresentou essa necessidade. Por enquanto, a gente está trabalhando só com existir a possibilidade de aproveitamento tanto para, se forem autorizados novos provimentos desses mesmos cargos, ou para cargos temporários desses órgãos que participaram. A gente tem só mais 3 inscrições aqui para encerrar, que é do Vitor, da direção concursos, e mais 2, a gente já passa. Lembrando que o temporário não sai da fila, né? Que se depois for aberta uma vaga permanente e ele tiver na lista do aprovado, ele entra na vaga permanente, ele fica no temporário se não houver outra vaga aberta na posição que ele estava lá. Oi, pessoal, boa tarde de novo. Vi que vocês divulgaram aí por bloco os inscritos, também deram ali o panorama dos 20 primeiros cargos. Já vou começar a pipocar aqui algumas perguntas sobre e os outros cargos, vai divulgar cotas, PCD, etc. Vai ter essa divulgação detalhada dos demais cargos também? Obrigado. Eu responder, né? A gente está avaliando ainda, tá? Como era muita informação hoje, enfim, tem muitos dados interessantes, importantes, a gente tentou soltar o mínimo possível hoje, assim, essencial.
e depois avaliar. A gente tem 2 meses até a prova, né? Para a gente também é interessante para manter o tema em foco, né? Tem mais 2 perguntas aqui. Agora o Frei da Vida, do Crafro, pediu para fazer uma pergunta e o... Desculpa. Já vou achar aqui na minha... Tem mais uma última. Bem, primeiro quero parabenizar a diretora e coordenadora do concurso, a nossa irmã Cida, por esse trabalho articulador e corajoso e desafiante. Bom, 3 perguntas breves. Primeira pergunta para a equipe aqui do nosso querido Ministério da Gestão, das pessoas que não conseguiram pagar, quantas são afro-brasileiras? Porque eu trabalho há 50 anos com pré-vestibulares comunitários. E todo ano o volume de gente que se inscreve e não pagam, afro-brasileiras, é enorme e quebra meu coração. E eu quero saber, caso sejam a maioria afro-brasileiras, você tem como a gente fazer uma vez que já se inscreveram, conceder isenção para eles, porque para nós é algo gravíssimo o quanto o Brasil deve a esse povo afro-brasileiro. Essa é a primeira pergunta. Quantos são afro-brasileiros? Segunda pergunta, eu quero dizer que é muito positivo o momento especial do Brasil. O Brasil recuperou a democracia e o Brasil quer inclusão. E a gente vê uma preocupação bonita com a inclusão, e esse concurso estava muito nessa linha. Pela primeira vez tivemos ProUni e FIES como instrumento de pedir isenção. Nunca houve isso. E foi uma das cartas que a gente mandou aqui para a gestão, pedir a inclusão dessa questão do FIES, do ProUni e das cotas. As cotas não foram contempladas, até que eles sabem por que não foram contempladas as cotas para negros em universidade pública. Para nós, eles também deveriam conseguir o direito de ter isenção. Bem, mas, portanto, esse é um detalhe que a gente queria ver com vocês. E aí, e aí a gente também detectou o seguinte: observem vocês, jornalistas, que para quem é pagante, esse é um vício do Brasil. Não é um problema de agora, não. Para quem é pagante, os concursos dão, vamos dizer, 40 dias. Para quem é pobre, para pedir isenção, concurso dão 10 dias ou 5. Eu vou dar um exemplo muito grave. Concurso público para tabelião do Tribunal de Justiça de São Paulo. Para quem é pagante, o concurso deu 42 dias. Para quem é pobre e negro, o concurso deu 38 horas para se inscrever. Então a exclusão é proibida a isonomia. Ou seja, o que é isonomia? O mesmo tempo que o pagante tem para se inscrever, o pobre também tem que ter esse direito. O negro também tem que ter esse direito. Então a gente pede então a equipe da nossa querida ministra Esther que no próximo concurso garanta a isonomia no prazo de inscrição. Para esse concurso agora é impossível, sabemos que é impossível, mas que no próximo concurso garanta a isonomia para o prazo de inscrição, tanto para pobre e negro, como para quem pode pagar. E a última pergunta é uma coisa que a gente mandou numa carta aqui para a gestão e não pude resolver agora, porque parece que depende do legislativo, mas nós queremos com carinho pedir auxílio ao Ministério da Gestão de como resolver isso, que é o seguinte: eu não consigo compreender. Estou há 50 anos nessa luta, colocamos vários pobres e negros na universidade, se formaram, não conseguiram emprego. Na hora de fazer esse concurso, eles não podem ter isenção, porque eles já têm um empreguinho que é um pouco maior do que 2 salários mínimos, mas não tem um CAD único. Não pode ter CAD único. Então, para mim, pedir CAD único para um curso de nível superior é uma contradição inaceitável. Pedir CAD único para quem tem curso superior e é pobre, isso é inaceitável. E o Brasil Novo precisa ter essa acessibilidade. Porque a gente quer ver a inclusão. E esse grupo aqui, desse ministério, eu confio muito nesse grupo e percebo que eles querem ver a inclusão. Então, essa é outra reivindicação para o próximo concurso. Que o CAD único se possa continuar sendo, mas se abre a chance também para quem conseguiu uma faculdade e não ganha mais meio salário mínimo, mas ganha 2 salários mínimos, mas não dá, tem muitos filhos e não dá para pagar a taxa de inscrição. Obrigado.
Oi, Frei. Obrigada, tá? Então, sobre detalhes, tal qual o Daniel mencionou aqui, quando você pergunta sobre quantos são os afro-brasileiros, pessoas negras que não puderam pagar, a gente está com um grupo agora, um grupo de monitoramento e avaliação, que está sendo constituído pelo IPEA e pela ENAP. O que o pessoal vai fazer agora? Vai abrir os dados, lógico, né, anonimizado, para poder garantir sigilo, confidencialidade, respeitando a LGPD, e a partir dessa análise, né, desse grupo, que é um grupo formado por pesquisadores, especialistas, a gente vai conseguir ter uma real ideia, né, de toda essa movimentação e colocar uma lupa, né, nesses dados e entender, né, e procurar responder questões como essa que você está nos trazendo. Quanto à questão dos pagantes, o que a gente fez foi um esforço enorme, né, de tornar isso o mais evidente possível para as pessoas, dizendo, olha, estão abertas as inscrições, esse é o período para as pessoas pedirem isenção, quem tem esse direito, por favor, busque isso, e nós incentivamos constantemente, tá, que as pessoas fizessem uso desse espaço que o concurso estava propiciando, né, para garantir esse direito. Então, isso esteve na boca de toda e qualquer pessoa aqui do MGI, assim como das pessoas que fazem parte dos órgãos que fizeram adesão ao concurso. E eu acho, Frei, que é muito bem-vinda a sua proposta, né? Nós vamos sim estudar, né, essa possibilidade de isonomia durante todo o processo de inscrição. A gente, obviamente, vai ter que entender as implicações disso, com a banca, né, com a empresa aplicadora, de como é que isso se constitui, né, de que forma a gente pode garantir esse tipo de isonomia. Enfim, assim como pensar em outras formas e categorias, né, modalidades de isenção, se forem possíveis. Então, o que a gente pode fazer aqui, neste momento, é agradecer mais uma vez a sua manifestação e as proposições que você tem colocado à mesa aqui para a gente. Tá bom, gente, agradeço todo mundo. Enfim, o pessoal da equipe que pode atender diretamente os questionamentos depois, tá? Agradecer a todo mundo, encerrar. Tem mais o do Tais que tinha me pedido, é verdade. Então, fez pergunta outra vez e aí a gente encerra aqui, tá? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal do MGI, o pessoal da imprensa. Ontem a gente teve o desdobramento da mesa da educação, né, das mesas da educação, que foi a mesa dos docentes pela manhã, e a mesa do PCCETAI, né, dos técnicos administrativos de educação, no período da tarde. E na mesa do período da tarde aconteceu uma coisa que não tinha acontecido até agora em nenhuma das mesas, né, que foi o fato de que foi oferecido numa mesa de reestruturação apenas a recomposição da inflação que já estava oferecida na mesa geral. Então, até agora nenhuma outra mesa teve isso, né? E na nossa mesa ontem foi oferecido que este recurso poderia ser utilizado para a reestruturação do PCCETAI. Só que a gente sabe que se utilizar esse recurso para a reestruturação, obviamente a parte da carreira, né, ficaria sem a recomposição da inflação que está oferecida na mesa geral. Né? E a gente sabe que as outras carreiras, a gente, como o colega aqui já mencionou, né, o BC foi oferecido 23%, né, para o pessoal do BC. Enquanto isso, as carreiras da educação parece que até agora foram um ponto fora da curva, né? Apesar da gente ter sido a primeira mesa a ser aberta pelo MGI, foi a única que até agora não teve uma resposta, né? E a única resposta que teve até agora é que não tem dinheiro para fazer a reestruturação. Só teria dinheiro, né, aquele dinheiro que já foi oferecido na mesa geral. Então a gente queria entender, como categoria, se o MGI entende que a gente, ao usar esse dinheiro da mesa geral para fazer uma reestruturação, quem o MGI entende que deveria ficar sem a recomposição da inflação na nossa carreira? Seriam os aposentados? É o pessoal com mestrado, doutorado? Né? Porque ficou confuso isso, né? Como que a gente vai fazer uma reestruturação sem recurso, abrindo mão do recurso que está destinado para a recomposição da inflação dos anos seguintes? Né? Por que esse descaso tão grande com as carreiras da educação? E a minha outra pergunta, que é relacionada ao CPNU, é a seguinte: se vocês pretendem usar essa mão de obra dos mais de 130 mil ativos do PCCETAI espalhados e capilarizados em todo o Brasil, se vocês pretendem usar essa mão de obra
para trabalhar na aplicação do concurso público nacional unificado, e como vocês vão fazer se os servidores do PCCETAI resolverem boicotar o CPNU da mesma maneira que o governo está boicotando a reestruturação da carreira até agora, pelo que a gente tem acompanhado. Muito obrigado. Bom, aqui obviamente não é o espaço institucional para discutir reestruturação, né? A gente tem uma mesa específica aberta com algumas categorias, entre elas as da educação, em que as negociações estão em curso, né? Inclusive, na conversa de ontem, foi deliberada a criação, ou melhor, a incorporação de técnicos do MGI na comissão, né, que existe já instituída, foi recém-recriada, inclusive, na comissão recém-recriada no Ministério da Educação, para tratar da reestruturação da carreira, né? Então, é nesse âmbito que a gente vai buscar as soluções que sejam possíveis e adequadas para a carreira. E não é verdade que a proposta que foi apresentada inicialmente para o PCCETAI não tenha sido apresentada em outras mesas. Isso foi feito também em outras ocasiões. Mas o espaço, né, de discussão da reestruturação é a mesa específica, então o que está colocado a partir da mesa, né, como foi já divulgado, é o que vale para a sequência disso. Sobre a questão da aplicação, talvez o próprio Álvaro, não sei, poderia responder, ou o Alexandre, porque aí é a logística da empresa, né, que, enfim, da aplicadora, que tem já uma expertise, uma tradição em fazer isso em outros concursos, no Enem, etc., e que sabe qual é o público que vai mobilizar para essa aplicação. E, né, não sei se o Alexandre ou o próprio Álvaro gostariam de comentar sobre isso. As pessoas que vão trabalhar pela Fundação Sejam Rio são pessoas contratadas pela Fundação Sejam Rio e recebem pelo trabalho que estão fazendo. Os servidores que vão atuar eventualmente dentro do concurso, também nos convênios do INEP, são da Rede Nacional de Certificadores, que também participam do edital e recebem pelo trabalho, pelas diárias que estão fazendo. Então as pessoas não vão trabalhar só como voluntárias, elas vão trabalhar sim, e recebendo diárias pelos trabalhos que vão estar prestando, né? Então isso aí não é uma preocupação nossa, e nós estamos contando com aproximadamente que vamos ter cerca de 10% do total de inscritos de pessoas trabalhando. Então isso é uma força que envolve principalmente, além das pessoas contratadas pela Sejam Rio, o pessoal contratado pelas forças de segurança. Então isso está sob controle. Tá bom, gente, agradecer a todo mundo, obrigado. Se alguém tiver mais alguma dúvida, dá para atender aqui no privado.